Olá, boa tarde. Meu nome é Edilene Marques da Silva. Eu sou estudante de Geografia e Pedagogia. É, eu gostaria de falar um pouco sobre a linguagem e a importância dela nos processos psicológicos, né, na construção dos conceitos científicos. É, falar sobre a linguagem é um processo que deve ser abordado com extrema relevância. Desta forma, por, por ser um processo que vai desde do 0 ano da criança, né, até todo o processo que ela vai desenrolar durante a vida. Então, a linguagem, por desempenhar um papel importante nos processos psicológicos e sendo uma ferramenta de comunicação quanto de pensamento, a sua importância vai desde o desenvolvimento cognitivo, como eu já falei, né, a construção da identidade e as relações sociais. Ela permite também a organização do pensamento, a formação da hipótese e a resolução de problemas. Crianças que desenvolvem habilidades linguísticas precocemente tendem a apresentar um desenvolvimento cognitivo mais robusto. Outra tese interessante é que a linguagem comunicativa reconhece que a comunicação humana vai além das palavras e está profundamente enraizada nos contextos sociais, históricos e simbólicos de cada grupo. Vale ressaltar que o pertencimento cultural refere-se ao sentimento de identidade de um indivíduo com um grupo que compartilha valores, práticas, tradições, linguagens, religiões, símbolos e formas de viver. Outro sim, segundo a autora, né, eu estudei um pouco sobre os textos, no caso o autor Ângel Pino Salgado, ele trata do social e do cultural, que reforça a questão da linguagem e do social também, da cultura, né, em si. Ele respalda que, no sentido mais amplo, de acordo com Vygotsky, tudo que é cultural é social. E o que faz do social um gênero e do cultural uma espécie? Isso quer dizer que o campo do social é bem mais vasto que o da cultura. Ou seja, que nem tudo o que é social é cultural, mas tudo que é cultural é social. Cultura ela é uma coisa muito ampla. Se for falar de cultura, ela varia tudo, ela reflete tudo. O que você pensa, o que você é e o que você pensa em ser. Se você quer estar em um lugar e você pensa, aquilo ali já é cultura. Cultura não é só um objeto, não é só um local. Eu já estudei muito sobre a questão social e cultura. Não é só um local específico. Até o que você sonha é cultura. Entendeu? E, de acordo com a professora Débora, a autora Débora Daines, ela também fala, né, que, por meio da mediação social, o indivíduo se apropria da cultura, produção e produto da história do homem e se constitui enquanto a pessoa participa do desenvolvimento cultural. Assim, para finalizar, toda vez que usamos a linguagem, né, ou seja, palavras, imagens, sons, estamos mediando uma realidade simbólica, né? Ou seja, a linguagem nos mostra a realidade diretamente e, sim, reconstrói simbolicamente. E, finalmente, o conceito de realidade traz uma construção mental e abstrata, como eu acabei de falar. A questão da cultura, ela não é só o que você vê, mas até o que você não vê, o que você sonha, tudo é cultura, né? Que define ou explica algo.
Já a realidade, ela está especificando aqui, é o mundo vivido, observado, sentido, onde o conceito ganham formas práticas, conectando os dois de forma a perceber quanto se distanciar ou se reforçar. Então é isso sobre a questão da linguagem. Só para finalizar, o começo de tudo, se você pega uma criança, né, dentro do contexto, se você pega uma criança e começa os primeiros passos, é com a linguagem, seja ela expressa ou não, né? Porque ela não precisa ser só escrita, ela precisa ser sentida. Então, o que acontece? Você traz para si, consigo, né? Aquele sentido, aquela como professor, eu falo como professor, aquele sentido de estar auxiliando, né? Porque são os primeiros passos, é a linguagem, que pode ser escrita, né? Ela pode ser em forma de contato, ela pode ser em forma de, como é que eu posso falar, de gestos, ela pode ser feita de todas as formas. E é isso. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Edilene Marques da Silva. Eu sou estudante de Geografia e Pedagogia. Eu gostaria de falar um pouco sobre a linguagem e a importância dela nos processos psicológicos, né, na construção dos conceitos científicos. Falar sobre a linguagem é um processo que deve ser abordado com extrema relevância. Desta forma, por ser um processo que vai desde do 0 ano da criança, né, até todo o processo que ela vai desenrolar durante a vida. Então, a linguagem, por desempenhar um papel importante nos processos psicológicos e sendo uma ferramenta de comunicação quanto de pensamento, a sua importância vai desde o desenvolvimento cognitivo, como eu já falei, né, a construção da identidade e as relações sociais. Ela permite também a organização do pensamento, a formação da hipótese e a resolução de problemas. Crianças que desenvolvem habilidades linguísticas precocemente tendem a apresentar um desenvolvimento cognitivo mais robusto. Outra tese interessante é que a linguagem comunicativa reconhece que a comunicação humana vai além das palavras e está profundamente enraizada nos contextos sociais, históricos e simbólicos de cada grupo. Vale ressaltar que o pertencimento cultural refere-se ao sentimento de identidade de um indivíduo com um grupo que compartilha valores, práticas, tradições, linguagens, religiões, símbolos e formas de viver. Outro sim, segundo a autora, né, eu estudei um pouco sobre os textos, no caso o autor Ângel Pino Salgado, ele trata do social e do cultural, que reforça a questão da linguagem e do social também, da cultura, né, em si. Ele respalda que, no sentido mais amplo, de acordo com Vygotsky, tudo que é cultural é social. E o que faz do social um gênero e do cultural uma espécie? Isso quer dizer que o campo do social é bem mais vasto que o da cultura. Ou seja, que nem tudo o que é social é cultural, mas tudo que é cultural é social. Cultura ela é uma coisa muito ampla. Se for falar de cultura, ela varia tudo, ela reflete tudo. O que você pensa, o que você é e o que você pensa em ser. Se você quer estar em um lugar e você pensa, aquilo ali já é cultura.
Cultura não é só um objeto, não é só um local. Eu já estudei muito sobre a questão social e cultura. Não é só um local específico. Até o que você sonha é cultura. Entendeu? E, de acordo com a professora Débora, a autora Débora Daines, ela também fala, né, que por meio da mediação social, o indivíduo se apropria da cultura, produção e produto da história do homem e se constitui enquanto a pessoa participa do desenvolvimento cultural. Assim, para finalizar, toda vez que usamos a linguagem, né, ou seja, palavras, imagens, sons, estamos mediando uma realidade simbólica, né? Ou seja, a linguagem nos mostra a realidade diretamente e, sim, reconstrói simbolicamente. E, finalmente, o conceito de realidade traz uma construção mental e abstrata, como eu acabei de falar. A questão da cultura, ela não é só o que você vê, mas até o que você não vê, o que você sonha, tudo é cultura, né? Que define ou explica algo. Já a realidade, ela está especificando aqui, é o mundo vivido, observado, sentido, onde o conceito ganham formas práticas, conectando os dois de forma a perceber quanto se distanciar ou se reforçar. Então é isso sobre a questão da linguagem. Só para finalizar, o começo de tudo, se você pega uma criança, né, dentro do contexto, se você pega uma criança e começa os primeiros passos, é com a linguagem, seja ela expressa ou não, né, porque ela não precisa ser só escrita, ela precisa ser sentida. Então, o que acontece? Você traz para si, consigo, né, aquele sentido, aquela como professor, eu falo como professor, aquele sentido de estar auxiliando, né? Porque são os primeiros passos, é a linguagem, que pode ser escrita, né? Ela pode ser em forma de contato, ela pode ser em forma de, como é que eu posso falar, de gestos, ela pode ser feita de todas as formas. E é isso. Muito obrigada.